Deus abençoe todos vocês que estão aqui essa noite. Amém, irmãos? Quem achou o texto, diga glória a Deus. Irmãos, eu quero pedir para vocês interceder pela minha mente, tá bom? Porque eu estava em casa hoje, eu senti uma batalha espiritual na minha mente tremenda, mas eu creio que Deus está na casa e não vai impedir de Deus falar conosco aqui essa noite, amém? Então vira para alguém e diga assim: ó, o seu papel é só dar glória a Deus, aleluia. Enquanto o Arcio vai pregando, você vai dando glória a Deus, amém? Quem achou aí, diga glória a Deus. Que diz assim, meus irmãos: porque Deus não enviou ao mundo para que condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todos aqueles que fazem o mal odeiam a luz, e não vêm para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestados, pois eles são forjados por Deus. Após essas coisas, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali, para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. E João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles vinham e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. E então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, eis que está batizando, todos os homens vão até ele. E João respondeu e disse: ó homens, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a noiva e o noivo, mas o amigo do noivo que está prestes e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta é a minha alegria, é estar cumprida. Pode se assentar dando glória a Deus. Deus abençoe os músicos, amém? Deus abençoe meu jogador de futebol que está ali. Deus abençoe sua vida. Prazer você ter vindo e uma alegria imensa estar com você aqui nessa noite, amém? Amém, meus irmãos? Quem está feliz, diga glória a Deus. Vira para quem está do outro lado e diga assim: é uma noite de sobrenatural. Não, mas diga, uma noite de sobrenatural. Olhe para cá, meus irmãos. Eu sei que todos nós conhecemos esse texto da Bíblia Sagrada, e ele é considerado como um dos evangelhos sinóticos da Bíblia. E evangelho sinótico considerado justamente por ser aqueles a quem teve a prioridade de não só caminhar com Jesus, mas eles tiveram a prioridade de também escrever acerca de Jesus. E sabemos nós que entre esses 4 evangelistas que escreveram acerca de Jesus, todos eles há uma diferença na Bíblia Sagrada, justamente por ser algum deles, por ter um nível maior de relacionamento com Deus. E entre eles a gente sabe a quem escrevera sobre Jesus foi o próprio Mateus, foi o próprio Marcos, o próprio Lucas e o próprio João. João, entre outros, a qual caminharam com Jesus e escreveu acerca dele,
ele retrata um pouco mais diferenciado no critério da ação de Jesus Cristo. E essa diferença não era porque João era o melhor evangelista. Essa diferença não é porque João era alguém melhor do que todos, mas a diferença entre esses era a forma a qual João se comportava diante da ausência e da presença de Cristo. E é por isso que ele é considerado como o discípulo amado de Jesus. E por que ele é considerado o discípulo amado de Jesus? Porque se nós formos estudar e ver um pouco da trajetória de João, nós vamos ver que João era alguém que não só se impressionava com os milagres que Jesus fazia. E esse João que eu estou falando, aparentemente não é o tal do João Batista, que pregou no deserto da Judéia. Esse João que eu estou falando é o João que teve o privilégio de deitar a sua cabeça sobre os peitos de Jesus. Esse João era alguém que, quando Jesus ia sentar à mesa para se relacionar com os 12, era alguém que escolhia o melhor lugar da mesa para se assentar. E esse melhor lugar da mesa que João escolhia era justamente para se tornar alguém mais íntimo de Jesus. Tão tal que quando Jesus está na mesa da ceia para servir a Santa Ceia, a Bíblia diz que Jesus relata que um de vós iria trair. E o interessante que, pela intimidade de João com Jesus, ele fez a pergunta para Jesus: quem seria o tal traidor? O interessante da vida de João, porque eu preciso entrar no texto, é que João não só se impressionou com os milagres que Jesus fazia. João não só se impressionou com as curas que Jesus fazia, mas o que mais impressionava a vida de João era o relacionamento com Jesus. Então você precisa entender aqui nessa noite a primeira coisa, o quê? Que existe pessoas no nosso meio que elas se impressionam com o milagre. Tem pessoas que se impressionam com as coisas que Jesus faz. Mas eu aprendi com a vida de João que o melhor milagre da vida do homem e da mulher é o relacionamento com Jesus. Agora, para você dar glória a Deus com vontade, que eu não vou te forçar, porque você é fiel ao texto, é que tem gente que briga pela mesa, tem gente que briga pela cadeira, mas João estava preocupado em estar com a sua cabeça sobre os ombros de Jesus. E Deus trouxe alguém para dizer aqui nessa noite: não importa quem te poupou da mesa, não importa quem te poupou da cadeira, mas o interessante é que há um lugar no coração de Jesus para você. Você pode dar glória a Deus, aleluia, porque você é fiel. Então aqui já tem 3 coisas que Deus está entregando para alguém aqui hoje. A primeira, se der glória, amém. Se não der, amém. Deus, a partir de hoje, vai te levar no nível de relacionamento. Ah, está muito fraco, glória. Deus, a partir de agora, vai te levar no nível de relacionamento. Do que, pregador? Que as coisas da terra já não fará mais efeito na sua vida. Sem cadeira ou com cadeira eu vou adorar Ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Com porta aberta ou sem porta aberta eu vou adorar Ele. Ah, irmão, vou repetir até você dar glória a Deus. Deus curando ou não curando, eu vou adorar Ele. Por quê? Porque o meu nível de relacionamento não é sobre o que Ele faz, mas é sobre o que Ele é. Tem alguém que pode dar glória a Deus aqui essa noite, irmão? Deixa eu pregar. Mas a pergunta aqui para alguém hoje é, e eu não vou gritar: quem é Jesus para você?
Porque uma certa feita Jesus olhou para os seus discípulos e fez uma pergunta, e a pergunta foi: quem esse povo aí diz que eu sou? Aí alguém disse assim: ô mestre, alguns deles diz que o Senhor é o profeta Jeremias. Alguns disse que o Senhor é o João Batista. E outros até dizem que o Senhor é o Elias. Aí Jesus olhou e disse assim: poxa, referente a eles, vocês sabem. Agora eu quero saber de vocês. Quem eu sou para vocês? Aí, irmãos, isso aqui se trata de um sinótico de humildade. Diga por quê? Porque tem gente que acha que sabe de nada e não sabe de tudo, mas não sabe de nada. Por quê? Quando Jesus fez a pergunta para eles, o texto diz que eles não responderam imediato, mas o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Pedro. E eu já vim aplicar para quem tem glória na boca. O Espírito de Deus vai descer sobre a sua vida. Eu vou repetir até você dar glória a Deus. O Espírito de Deus vai descer sobre a sua vida. E quando esse Espírito desce sobre a vida de Pedro, percebe que ele vai trazer a resposta que Pedro precisava. Porque tem resposta que a terra não dá, mas tem resposta que o céu dá. Eu vou repetir até você dar glória. Tem resposta que os homens não dão, mas tem resposta que Deus dá. E quando Jesus faz essa pergunta, a Bíblia diz que Pedro, na sua humildade, ele para, porque ele sabe que essa pergunta não está relacionada ao que ele acha que é, ao que ele acha que sabe. Por quê? Porque nem tudo da nossa vida é como a gente acha que é, nem tudo da nossa vida é como a gente acha que a gente sabe. Só que tem um detalhe: quando alguém achou que Pedro iria ficar à prova, o Espírito de Deus desceu sobre ele. E o que aconteceu? O próprio Deus colocou a resposta na boca dele. Eita, levante a mão do tamanho do teu milagre. Levante a mão que eu já vim aplicar, irmão. Eu preciso pregar, levante a mão. Levante a mão, eu vim pregar que nessa noite Deus está levantando uma nova geração. Que geração que é essa? Eu posso até aprender as coisas da terra, eu posso até aprender as coisas dos homens, mas a melhor coisa é aprender as coisas do alto. E para quem tem glória a Deus, eu já vim aplicar. Levanta a mão, irmão, me ajuda a pregar. Abaixa só um pouquinho a bateria que eu vim pregar. Eu estou pregando para alguém que você está orando, você está jejuando, e alguém está dizendo: esse aí conhece mais de coisas terrenas do que de coisas espirituais. Mas enquanto você dá glória, eu vim profetizar: o céu se abre nessa noite, e quem achou que você seria pego de surpresa, vai ter que ver a palavra de Deus descer na tua boca. Só quem acredita, abre a boca e dá um brado de glória. Derinácia, é miosama, uidideria saio, é. Se tiver só 5 no glória, vai ficar bom para pregar. Tem alguém que tem glória aqui na direita? Tem alguém que tem glória aqui na esquerda? Aí o texto diz, irmão, que Pedro, ousado, vira para alguém e diz assim: tem ousadia chegando para você. Não, diga: tem ousadia chegando para você. Ousado, cheio do Espírito, olhou e disse: tu és o Cristo. Você pode dar glória a Deus? Quando ele disse isso,
Jesus disse: disseste bem, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você crê na Bíblia? Eu vou ser fiel à palavra. Primeiro que ele está dizendo, a igreja é dele. Eu e você somos. Só irmã deu aleluia ali. Somos. Aí ele disse: e sobre esta pedra. Ele disse os homens ou disse ele? Ele disse os homens ou ele? Ele ou os homens? Agora olhe para cá. Por quê? Porque se dependesse dos homens, essa porta nunca teria abrido. Se dependesse dos homens, você nunca teria chegado onde chegou. Mas para quem tem glória a Deus, aleluia, eu já vim aplicar. Levante a mão, me ajuda a pregar, irmão, me ajuda a pregar. Eu vou pregar e quem quiser dar glória, amém. Levante a mão. É os homens tentando prejudicar de um lado e Jesus edificando do outro. Levante a mão, segura na mão de quem está do teu lado, segura na mão, pega na mão de alguém e diga assim: ó, é os homens tentando prejudicar de um lado e Jesus edificando. Alguém já ficou de pé? Levante a mão que eu vim profetizar, irmão. Levante a mão e prepara para dar um pulo da glória, tá, irmão? Eu vim pregar. Enquanto os homens tentam prejudicar de um lado, Jesus edifica do outro, porque aonde ele coloca a mão, o diabo tem que bater em retira. Só remar, relemiaia. Quem tem glória, abre a boca para dar glória. Sobe o nível do glória, irmão, sobe o nível. Porque enquanto a igreja dá glória, há uma resistência que ele está quebrando agora. Remar, remitria, urimicandarabáia. Vai dar glória, vai olhar para minha cara. Eu estou sentindo Deus na casa. Olhe para cá. Mas há uma diferença. E qual é a diferença, pregador? Que a obra na mão dos homens, a ferramenta aparece, mas na mão de Jesus, escondido, mas está crescendo. Tem alguém que pode dar glória? Levante a mão. Bate na palma de alguém assim, ó, alguém não está vendo. Diga, alguém não está vendo, mas está tendo crescimento. Por quê? Porque crescer não é quando a igreja lota, mas é quando eu entendo aonde eu estou firmado. E para quem tem glória a Deus e já vai dar um pulo da cadeira, eu vim pregar. O ano passou, o vento soprou, a prova bateu na porta e alguém disse: vai desviar agora, vai abandonar a igreja agora. Prepara para dar glória que eu vim dizer, irmão. E alguém disse: vai a Maia, vai sair da igreja, mas eu vim pregar. A diferença é que ele não sabia o quê? Que tu não estava firmado em homens, mas estava firmado na presença. Quem tem glória, abre a boca. Ai, remar, remitria. Quem tem glória, abre a boca para adorar. O vento soprou, bateu na estrutura, mas olha você aqui. Diga por quê? Porque você está firmado na rocha. E eu posso dizer um negócio? Para quem está firmado na rocha, se não der glória, amém, tá? Tem água, tem suprimento. Levanta a mão que eu vim profetizar. Porque quem é rocha é o próprio Cristo.
Quando Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, o povo quer água, eles precisam beber água para ser suprido. O que Deus falou para ele? Moisés, não bata na rocha, só toca nela, porque enquanto você tocar, vai jorrar água. Eu vim profetizar para quem tem glória. A remiofargia, a água que Jesus está jorrando aqui hoje, não é água de baixo, não é água dos homens, é água que vem direto do trono de Deus. Eita glória! João entendia muito bem quem era o Cristo. E Pedro, com as revelações divinas do Espírito Santo, também foi visitado por Deus e entendeu que ele era o Cristo. Só que agora vem um homem no deserto da Judeia, que não só conhecia o deserto, mas conhecia de quem ele anunciava. E quem era esse alguém? O próprio João Batista. Não era conhecido como profeta dos milagres, não era conhecido como alguém que operava maravilha, mas era alguém que sempre tinha uma mensagem. Vira para quem está do teu lado: se você não pode ter nada, mas se você tiver uma mensagem, você tem tudo. Você pode dar glória a Deus, aleluia, porque Ele está aqui. E o interessante, que João tinha uma mensagem tão cristocêntrica, que João não chamava a glória para ele, como muitos homens chamam aí fora. Eles acham que eles é o que faz o milagre, mas na verdade quem faz milagre é Jesus. E João disse assim: olha, a minha mensagem talvez vocês não vão gostar, porque hoje em dia as pessoas gostam do profeta que dá chave de carro, de casa. Mas a mensagem foi: vocês precisam se arrepender. Vai acabar a glória, mas eu vou ser fiel ao texto. Vocês precisam se arrepender. E o detalhe de tudo, posso falar? Irmãos, eu sou muito simples e eu sou muito cristocêntrico na palavra, que hoje em dia os homens querem mudar para chamar a atenção do povo. Mas olha o texto: arrependei-vos, porque eis aí o reino de... Aí olha que interessante, não era João que ia atrás do povo para ouvir a mensagem, mas a mensagem que João pregava trazia o povo para ouvi-lo. Você está entendendo a importância da mensagem? Então vira para alguém assim, ó: você não precisa ter nada, só tem a mensagem. Só a irmã deu glória ali. Mas pregador, o ambiente é deserto, não é favorável. Será que no deserto Jesus ainda opera? Opera mais do que nos palácios. E o que eu acho interessante é que João não era um profeta que o povo falava bem dele, porque era alguém que anunciava as escrituras. E qual era a mensagem? Vocês precisam se arrepender dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. Aí o texto diz, está escrito, que o povo ia se arrependendo e confessando os seus pecados. Aí João disse assim: olha, mas eu tenho um assunto para tratar com vocês. Por quê? Porque enquanto João estava pregando, eles estavam achando que o João era o Cristo que haveria de vir. Aí ele disse assim: olha, eu quero dizer uma coisa bem clara para vocês. O quê? Eu não sou digno de descer e desatar as sandálias dele.
ele pode até vir depois do que eu, mas ele será maior do que eu. Aí João, irmãos, porque ele era um profeta, eu fico imaginando que João também era um profeta que gostava de ensinar. E se você é profeta, receba aí agora, Deus vai te dar dom para ensinar. Porque o texto diz que ele ensinava dizendo: olha, eu só batizo vocês com água, mas está vindo uma aí que vai batizar vocês no Espírito Santo de Deus. Tem alguém que pode dar glória a Deus? Aleluia, pastor Davi. Levante a mão do tamanho do teu milagre que eu já vim aplicar. Talvez para muitos é só um batismo nas águas, mas eu vim aplicar para quem tem glória. Depois do batismo vai ter Espírito Santo descendo, vai ter novas línguas, vai ter novos dons. Quem acredita da glória que eu vim pregar, levante a mão que eu vim profetizar. Haverá batismo no Espírito Santo aqui essa noite. Só quem crê abre a boca. Porque olhe para cá, a maior hipótese de um propósito é quando o Espírito Santo de Deus ainda opera no meio de nós. E João disse: olha, vocês só vão ser batizados nas águas, mas vocês podem ficar tranquilos. Por quê? Porque aquele que vem após mim vos batizará no Espírito Santo de Deus. Só que o texto diz que alguns fariseus e saduceus não acreditavam nisso, porque eles iam para o deserto da Judeia para só ver a mensagem que João iria pregar. Eles iam lá para analisar se João ia falar alguma coisa errada, só estavam ali no culto para saber como que João ia pregar. Mas o texto diz que João chamou eles de raça de víbora. Por quê? Diga por quê. Porque tem aqueles juízes de culto que só vem para ver como que está o culto. Deixa eu ver como que vai ser o culto. Deixa eu ver se ele vai pregar bonito. Eu não vim para impactar ninguém, irmão, eu vim pregar a palavra. Deixa eu ver se ele está com toda essa coisa que todo mundo fala. Tô nada, quem está é ele, irmão. Continua o mesmo Alisson simples, comedor de arroz e feijão, oh glória a Deus, aleluia, mas cheio da graça de Deus. Tem alguém que tem glória a Deus, aleluia? Levanta a mão que eu vim profetizar para quem tem glória. Levante a mão do tamanho do teu milagre, irmão. Quem opera aqui é Ele, quem salva aqui é Ele. E eu já vim profetizar para a derrota de Satanás. Vai ter batismo do Espírito Santo, vai ter salvação de alma. E só para quem acredita, eu vim profetizar. Quem achou que a obra não ia crescer, vai ter que ver a mão de Deus estabelecer. Só que quem acredita, abre a boca para adorar. Taramaia, Urimicandaramaia, Urimicaramachúria. Tem alguém que pode dar glória comigo aí, irmão? Elemicandarabarachéria, Urimicandarabaia. Eu estou vendo o céu rasgando aqui essa noite, e Jesus dizendo: aonde tem valor, ainda tem almas. Aonde tem valor, ainda tem propósito. Minutos de glória, irmão, me ajuda a pregar. 2 minutos de glória, 2 minutos, aleluia. 2 segundos de glória, por quê? Ai, aleluia. Se não der, me ajuda, só me ajuda a pregar. Se tu não der um pulo da cadeira e não der glória, tu não gosta de Bíblia. Por quê? Enquanto João pregava, Jéssica, Davi, alguém dizia: cadê o Jesus que ele tanto fala? Cadê o Jesus que ele tanto prega? Cadê o Jesus que ela tanto louva? Mas a Bíblia diz que quando acharam que João ia ser envergonhado, Jesus aparece no deserto da Judeia, e a pregação foi: eis aí o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pega, 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 pega. Abre a boca. Uribicala na xéria. Urabacala barraia. Pegou aqui nos jovens, pegou aqui na direita, pegou na